Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, eu gostaria de oferecer esse vídeo para o meu grande amigo Luiz Roberto, para os amigos o Betão. O Betão foi um amigo que me iniciou na eletrônica industrial. E ao longo da minha trajetória eu pude aprender muito com ele e, é claro, com outros colegas, outros amigos que nós conhecemos ao longo da minha carreira dentro da indústria. Portanto, esse vídeo vai para o meu amigo Betão. Como nós dissemos no nosso último vídeo, nós queremos ver os capacitores funcionando na prática. E para isso acontecer, nós propomos um circuito bem simples para que nós possamos verificar esse funcionamento. O que vai nos ajudar a enxergar o que está acontecendo, é claro, é o osciloscópio. Se você tem alguma dúvida sobre o funcionamento do osciloscópio ou quer ver uma introdução básica a respeito do que ele faz, assista o nosso vídeo, que nós vamos recomendar aqui no link, para que você consiga entender de uma forma bem básica o que o osciloscópio faz na prática. Nós veremos também aqui alguns controles do osciloscópio que serão úteis para que nós consigamos visualizar os capacitores funcionando. Mas vamos falar primeiro do circuito que nós propomos para isso. O circuito é esse aqui, conforme nós podemos ver aí na nossa tela, né? Um circuito bastante simples, composto de uma fonte de tensão, uma chave com 3 posições, na qual é possível deixar a chave aqui ligada a um ponto central, que não tem conexão nenhuma, a uma posição 1, onde a nossa fonte de tensão será conectada através de um resistor aqui para carregar o capacitor, e numa posição 3 aqui, vamos dizer assim, ou numa terceira posição, aonde o capacitor, através do resistor, é conectado aqui em curto, vamos dizer assim. O resistor vai funcionar como uma carga para a energia armazenada no capacitor e vai descarregá-lo. Portanto, essa chave permite que eu carregue o capacitor, deixe ele ligado ao nada, vamos dizer assim, na posição neutra aqui. Ele simplesmente vai estar aqui com o resistor em série, mas não vai estar ligado em nada, a não ser a ponta do osciloscópio, que nós vamos colocar aqui. E também permite que nós descarreguemos o capacitor através do mesmo resistor aqui. Ok? Isso vai acontecer da seguinte maneira. Quando eu colocar a chave na posição de carga, a corrente tem o sentido aqui das setas. Então nós vamos ter a tensão da fonte aqui de 10 volts atravessando a chave, o resistor vai carregar o capacitor através desse caminho que nós estamos vendo aqui. Com a chave na posição de descarga, nós vamos ter esse caminho aqui feito pela corrente elétrica. A energia que está aqui armazenada no capacitor vai fluir através do resistor, atravessar a chave e voltar por aqui. Então eu vou estar descarregando o capacitor. Ok? Esse circuito visto na prática, ele vai ser assim, olha. Nós vamos ter aqui a chave, né, como nós podemos ver aí. Um capacitor que está aqui. Um resistor ligado aqui em série com ele, como nós vimos no desenho. E a chave em si, soldada aqui para tornar possível que nós conectemos a fonte ao capacitor e depois o resistor ao capacitor também, tornando possível aqueles dois caminhos, tanto de carga quanto de descarga do capacitor. Nós vamos ver isso no osciloscópio, como que funciona. Ok? Então vamos conectar isso e ver isso funcionando na prática. Então vamos lá, o osciloscópio já está aqui conectado. Nós temos o canal número 1 no capacitor, é o tracinho amarelo lá, como vocês podem ver. Nós temos o canal número 2 conectado diretamente aqui à nossa fonte de tensão.
Qual é o objetivo de conectar o canal 2 aqui? É mostrar que a fonte está exatamente com os 10 volts. Nós temos ali 2 volts por divisão, tanto para o canal 1 quanto para o canal 2. A referência dos dois canais está no mesmo ponto aqui. E como eu tenho um deslocamento aqui de 5 divisões no canal 2, isso me dá os 10 volts, que é a linha azul que a gente vê contínua ali. Na nossa base de tempo, ou no horizontal, nós temos ali 2,5 segundos por divisão. Por isso a varredura está bem devagarzinho, como a gente pode ver ali. Isso para ficar mais fácil de nós enxergarmos o que vai acontecer. Então, com a nossa chave aqui na posição neutra, ou seja, o meu capacitor não está conectado a nada, a não ser tendo o resistor ligado ali em série com ele, mas o circuito está aberto, nós vemos que a tensão em cima do capacitor é zero. E nós vemos ali no canal 2 a presença dos 10 volts da fonte, que será então conectada ao capacitor quando nós fecharmos a chave para a posição de carga. Vamos ver isso acontecendo então? Vamos carregar o capacitor aqui, olha. No momento em que eu fecho a chave, o meu capacitor se carrega. E veja que para fazer isso ele tem uma curva bem característica aqui, que demonstra que a tensão que vai carregar o capacitor, por causa do resistor que está em série ali limitando a corrente, ela não sobe de uma vez. Ela demora um certo tempo para carregar. Também nós vimos que ela não sobe de uma maneira linear. Ela sobe fazendo uma curva. O que acontece se no momento em que eu tenho o capacitor carregado no mesmo valor da fonte, eu desligar ele? Então vamos colocar a nossa chave aqui no neutro. Pronto, a chave está na posição neutra, o capacitor não está mais conectado à fonte de tensão. Fica fácil nós percebermos que a tensão que o capacitor adquiriu com a carga, ela permaneceu lá. Olha só, o tempo vai passando e o canal 1 está ali. Olha, deixa eu desligar o canal 2 aqui, fica mais fácil da gente ver. O canal 1, que é a tensão em cima do meu capacitor, continua lá. Isso vem a comprovar aquilo que nós já dissemos no vídeo anterior. O capacitor ele pode ser carregado e ele mantém essa energia ou essa carga, essa diferença de potencial dentro dele, lá nas suas armaduras, por aquele princípio da atração elétrica ou do campo elétrico, como nós já dissemos. Então ele permanece carregado. Se nós fôssemos observar isso por um tempo muito longo, nós vamos ver que a tensão começa a cair bem devagar. Isso acontece porque o capacitor não é um dispositivo perfeito ou ideal. Existem perdas internas no próprio componente que faz com que ele não consiga guardar essa tensão aí para sempre. Também um outro fator que nós teríamos que levar em conta, e nós conseguimos perceber que ela já começa a descer muito devagar, a tensão ali, é que a presença da ponta de prova do osciloscópio representa um circuito que consome uma pequena quantidade de energia para fazer a medição da tensão. Ou seja, em paralelo aqui com o capacitor nesse momento, tem a ponta de prova do osciloscópio. E ela representa, como nós já dissemos lá no nosso vídeo de pontas de prova, uma carga ali de 10 megaohms. É como se eu tivesse um resistor de 10 megaohms em paralelo com o capacitor. Isso dá uma corrente muito pequena, mas que aos pouquinhos vai consumindo a energia que existe dentro do capacitor. Para um capacitor desse tamanho, de 1000 microfarads, isso vai durar muito tempo, mas ele vai ser descarregado se ficar assim, ok? Então tudo bem, nós temos o nosso capacitor carregado ali, e eu vou acionar a chave aqui, ele vai carregar novamente, embora a diferença que nós vamos ver aqui no traço vai ser muito pequena, porque ele descarregou bem pouco, mas nós conseguimos ver, olha, vamos carregar ele de novo aqui.
Percebeu que ainda houve uma pequena curva ali na tensão no capacitor? Isso indica que ele já tinha perdido um pouco da carga ou da tensão presente entre os seus terminais. Vou ligar novamente o canal 2 aqui, ele vai ficar sobreposto ao canal 1, conforme nós podemos ver ali. Eu fiz uma inversão aqui nos controles para jogar o canal 1 por cima agora. O objetivo aqui é mostrar que nós estamos no mesmo valor da nossa fonte, ou seja, 10 volts. Tá? Talvez você diga assim, tem 10 volts aqui, mas tem 9.3 ali. Sim, é verdade, tem um erro de medição nesse display aqui, mas o que nós vamos usar como base e que nós podemos confiar é o osciloscópio. Então nós vimos a carga, nós vimos que ele manteve a carga, e o que vai acontecer se eu descarregar o capacitor? Então nós vamos esperar a varredura do osciloscópio fechar aqui, começar de novo, vamos descarregar para ver o que acontece. Interessante, não? Você pode ver aqui que da mesma maneira que o capacitor se carregou através do resistor, ele também se descarrega, só que a curva agora é inversa. Eu tenho uma descarga bem rápida no começo, isso vai amortecendo ao longo do tempo, até chegar aqui na nossa linha de referência, ou seja, o meu capacitor ter ali 0 volts entre os seus terminais. Vamos fazer com que a curva de carga e descarga agora apareça na mesma tela, para que você consiga ver que elas são simétricas, elas são inversas uma em relação à outra. Então vamos lá, ele está descarregado, nós vamos carregá-lo. Aí podemos dizer que praticamente ele atingiu a carga e vamos descarregá-lo. Nesse ponto aqui, ele praticamente está totalmente descarregado. Nós paramos o osciloscópio ali para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito do que aconteceu aqui. Então nós temos a tensão em cima do capacitor quando ele se carrega, e depois nós temos quando ele se descarrega. Se nós observarmos essa curva de descarga e essa curva de carga, se você cortasse esse traço aqui, virasse ele ao contrário, ele se encaixaria perfeitamente em cima desse aqui. Ok? Então, nós temos um perfil de carga e de descarga bem definido para o nosso capacitor. Isso é fácil de perceber ali. Uma outra coisa que nós vamos notar aqui, de acordo com o desenho que nós apresentamos do circuito de teste, é que quando existe carga, a corrente tem um sentido. Ou seja, ela vem da fonte de tensão e vai para o capacitor. Quando acontece a descarga, a corrente tem o sentido inverso. Ela sai do capacitor e retorna através do resistor para o próprio capacitor ali, que no caso vai ser a nossa fonte de tensão temporária, vamos dizer assim. O resistor vai atuar como a carga para descarregar a energia que existe dentro do capacitor ali. Será que a gente consegue ver isso na prática? Consegue sim. Para isso nós vamos mudar o setup do nosso osciloscópio, a forma como ele está ligado, e vamos fazer isso aqui, olha. Nós vamos conectar como referência das pontas de prova o terminal positivo do capacitor. Vamos conectar o canal 1 aqui, no negativo do capacitor. E vamos conectar o canal 2 aqui, neste ponto aqui, do terminal do resistor de 1K. Onde nós vamos conseguir ver que quando existe carga, a corrente tem um sentido. Isso vai aparecer no canal 2. E quando existe a descarga do capacitor, a corrente tem o sentido inverso. Percebeu a observação aqui que nós precisamos ligar o canal 1, quando ligar dessa maneira, e ativar a sua função de inversão? Essa função de inversão é necessária apenas para facilitar a visualização do que está acontecendo. Nós vamos ver a forma de onda de tensão
da mesma maneira se nós não invertermos o canal 1, mas fica mais intuitivo inverter o canal 1 e perceber que quando o capacitor se carrega, a corrente tem um sentido, ou seja, ela vem lá da fonte para o capacitor. E quando ela se descarrega, ou quando o capacitor se descarrega, essa corrente tem um sentido inverso. Isso vai ficar claro aqui no canal 2 do osciloscópio. Então vamos montar isso na prática e vamos enxergar essa inversão do sentido da corrente quando existe carga e descarga. Vamos lá então ver o perfil de carga e descarga do nosso capacitor aqui na tela do osciloscópio. Nós montamos o nosso circuito de teste na configuração, no desenho que nós já apresentamos, essa configuração aqui. E vamos ver o que acontece conforme eu mudar a chave aqui da posição carga e descarga. Nós vamos ver claramente a inversão do sentido da corrente no nosso resistor conforme o capacitor se carrega ou se descarrega. Então ele está descarregado, nós vamos carregá-lo. Olha só, à medida que a tensão sobe no capacitor, a corrente ela tem inicialmente um pico bem forte e vai caindo proporcionalmente à medida que a tensão sobe. Isso é o que acontece quando o capacitor é carregado. Ele saiu aqui do zero e foi para o valor praticamente nominal da nossa fonte ali, bem próximo dos 10 volts. Ok? Então agora o meu capacitor está carregado. Se eu colocar a chave aqui no neutro, ele continua carregado. O que vai acontecer quando eu descarregá-lo? Nós vamos ver claramente aqui o perfil da descarga do capacitor. Vamos lá, olha. De olho na tela, vamos colocar na descarga aqui. A curva, como nós vimos, ela é inversa, né? Como aconteceu no caso da tensão, acontece também no caso da corrente. Nós vemos a tensão caindo. Inicialmente, quando inicia a descarga, a corrente ela tem um pulso muito forte no sentido contrário e à medida que a tensão vai reduzindo, a corrente também vai reduzindo. Fica fácil perceber então que a corrente ela se inverte. Ora eu tenho corrente indo para o capacitor e carregando ali as suas placas, guardando energia dentro dele. Ora eu vou ter a corrente no sentido oposto, ou seja, ela está saindo de dentro do capacitor, ali das suas placas, atravessando o meu resistor e retornando ali para o próprio capacitor, dessa forma consumindo a carga elétrica que eu tinha dentro do meu dispositivo. Então vamos repetir as duas curvas na mesma tela aqui, como nós fizemos no caso da visualização da tensão de carga, e vai ficar fácil perceber aí esse comportamento. Olha lá. Carregamos o capacitor. Aqui praticamente ele já se encontra carregado. Vamos descarregá-lo. Aqui ele se encontra praticamente descarregado já. Mais um pouquinho ali. E assim quantas vezes nós invertermos vai acontecer. Ok? O que nós conseguimos perceber aqui? A inversão do sentido da corrente, ora o meu sinal é positivo, ora negativo, indicando que quando a corrente acontece para a carga, ela tem um valor positivo, vem da minha fonte para o capacitor. E quando eu descarrego através do resistor, ela tem um sentido negativo, ou seja, nesse momento ela está saindo do capacitor e atravessando ali o meu resistor de carga. É claro que esses sinais são válidos dessa maneira se nós tivermos com essa configuração, né? O canal 1 invertido, ok? As pontas de prova ligadas conforme o desenho aqui, ok? Então nós vamos ter como referência do nosso traço do osciloscópio o terminal mais do capacitor. Daria para fazer diferente? Sim, daria para fazer diferente. Mas a análise ou a interpretação do que acontece aí é exatamente a mesma. Nós temos uma inversão de sentido de corrente e nós temos um perfil claro ali de tensão quando o capacitor se carrega e se descarrega.
Para finalizar esse vídeo, nós queremos observar uma outra coisa aqui. Olha, vamos colocar o osciloscópio aqui para varrer novamente, né? Ele está descarregado, carregou. Vamos descarregá-lo. Descarregou. E se nós carregarmos novamente, isso vai se repetir. O que nós queremos comentar que você observe aqui? Percebe que não importa quantas vezes eu repita esse ciclo de carga e descarga, se eu mantiver constante a tensão da minha fonte, e é claro que existe um outro fator que também é importante, mas não aparece tanto nesse caso aqui, que é a temperatura do ambiente que eu estou trabalhando. São dois fatores que influenciam muito no que nós vamos dizer aqui. O tempo que o meu capacitor leva para sair de descarregado até praticamente carregado, ele é sempre o mesmo. Em outras palavras, quantas vezes eu repetir esse ciclo, mantendo constante aí, principalmente a tensão e a temperatura, nós vamos ver que o comportamento dessa curva no tempo, ou seja, quantas divisões ela vai levar aqui para sair de descarregado até totalmente carregado, e depois de totalmente carregado até totalmente descarregado, isso é constante, ou seja, praticamente não muda. Esse comportamento de um resistor e um capacitor ligado dessa maneira se chama constante RC. Isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Portanto, se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário. Não esqueça de dar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, se for do seu interesse, é claro, para que você possa acompanhar os novos vídeos à medida que eles forem sendo lançados. E é claro, se você quiser ver esses vídeos assim que eles forem lançados, também é útil você ativar o sino de notificação. Agradeço então a atenção de todos. Para hoje é isso. Até o nosso próximo vídeo.